Olá! Sejam bem-vindos ao canal Avançando na Matemática. Eu sou a professora Cláudia Adam. Pois bem, nesse vídeo a gente vai conversar a respeito de um grupo especial de funções, que são as funções do tipo x elevado na p, que apesar de ter uma estrutura extremamente simples e compacta, essa função ela é extremamente rica também. Vocês vão ver, a gente não consegue dizer de forma rápida e simples qual é o conjunto domínio, imagem e o jeitão do gráfico dela. Para fazermos isso, a gente vai ter que agregar informações adicionais. Esse aqui é um vídeo que fica ainda melhor se vocês trabalharem junto comigo. Então, tenha papel e caneta e, antes que você esqueça, já vai lá e dá um like no vídeo, compartilha com os teus amigos que precisam revisar a parte de funções, porque também estão cursando a disciplina de Cálculo 1. E caso não seja inscrito no canal, se inscreva que é para não perder nenhuma novidade. Agora, bora deixar de papo e vamos para a aula. Esse é mais um dos vídeos em que a gente vai tratar sobre algumas funções especiais. E qual é o nosso objetivo com esse tipo de vídeo? É identificar quais são os seus conjuntos domínio e imagem e, além disso, qual é o aspecto geral do seu gráfico. No vídeo de hoje, a gente vai conversar a respeito da família de funções que possuem a estrutura x elevado a p, onde esse número p, que é o expoente, ele é uma constante. Uma primeira situação para esse expoente p é p sendo um número inteiro positivo e não nulo. Nesse caso, a gente tem que p pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Quando a gente tem uma função em que o expoente p ele é um número positivo não nulo, a gente diz que essa estrutura ela é chamada de função potência. Quais são os conjuntos domínio e imagem da função potência e também como que é o jeitão do gráfico dela? Vamos verificar isso? Para a gente poder responder a essas questões, a ideia vai ser escolher alguns valores de p e com base na nossa escolha, vamos então tentar inferir o que podemos falar a respeito de estrutura de gráfico para começar. Se p for 1, a gente tem que y, que é a nossa f de x, vale x. Se p for 2, a gente está falando da função x ao quadrado. Se p for 3, a gente está falando da função x ao cubo. No caso de p ser 4, a função com a qual a gente vai estar trabalhando é x elevado na quarta. Se p for 5, então é x na quinta. Se p for 6, é x na sexta, ou x na sétima, ou x na 8, x na 9, x na 10 e assim por diante. Isso significa que a gente já conhece uma coleção de funções que se encaixam nessa estrutura dada pelo primeiro caso, que são as funções potência. Vamos verificar os gráficos então. Se p for 1, a gente está falando da função x. X é uma função que, se você não viu, nós temos um vídeo específico que se chama função afim. Depois que terminar esse, corre lá para ver. Então, o gráfico da função f de x igual a x é essa reta que passa pela origem e divide o primeiro e o terceiro quadrante ao meio. Agora, vamos olhar para a segunda situação, para o segundo exemplo. Se p é 2, a função com a qual a gente está trabalhando é x ao quadrado. A função x ao quadrado é uma função quadrática e a gente também tem um vídeo específico falando de funções quadráticas, em que a gente já diz, olha, o gráfico ela é uma parábola. Se nós construíssemos uma tabelinha do tipo x, f de x para x ao cubo e tomássemos aqui alguns valores de x, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, o que nós teríamos? Teríamos que o f de menos 2 seria menos 2 ao cubo, que é menos 8, que f de menos 1 é menos 1 ao cubo, que é menos 1, que f de 0 é 0 ao cubo, que é o próprio 0, que o f de 1 é 1 ao cubo, que vale 1, e que o f de 2 é 2 ao cubo, que vale 8. Colocando esses pares coordenados, menos 2, menos 8, menos 1, 0, 0, 1, 1, 2 e 8. No gráfico, a gente consegue ver com relativa facilidade que o gráfico da função f de x igual a x ao cubo terá essa estrutura aqui.
No caso de p igual a 4, a função com a qual a gente vai estar trabalhando é x na quarta. Então, a minha sugestão aqui é que você pause o vídeo para construir a tabelinha x, f de x, com x na quarta, para esses valores que eu coloquei na tabelinha anterior. Aqui uma pergunta que uma vez já me fizeram é, mas eu posso pegar valores negativos aqui, menos 2, menos 1, ou menos 3, menos 4, menos 5. Eu posso pegar valores negativos e 0 se eu estou trabalhando com o caso 1 em que os elementos são inteiros positivos? Percebam que o caso 1 são os valores para P. O expoente ele precisa ser um número inteiro positivo. Agora, os valores de x eles estão atrelados ao domínio. Esses aqui, como que a gente sabe quem pode ser? A gente precisa se perguntar quais são os elementos que, ao eu elevar na quarta potência, eles continuam sendo números reais. Qualquer elemento. Então, significa que o domínio desta função aqui são todos os reais. A minha sugestão aqui é o quê? Que vocês pausem o vídeo, façam essa tabelinha aqui, esbocem o gráfico da função e verifiquem que, de fato, o gráfico da função f de x igual a x na quarta é essa parábola aqui. Já na mesma ideia, aproveita e também constrói a tabelinha de valores para a função f de x igual a x na quinta e esboça o gráfico dela para verificar que, de fato, o gráfico de x na quinta tem essa estrutura. E, já que está com a mão na massa, por que não fazer para as funções x na sexta, x na sétima, x na oitava e x na nona? E aí, fizeram? Deu tudo certo? Então, vocês perceberam que quando a gente olhou esse primeiro caso, nós tivemos basicamente 3 grandes estruturas para gráfico. Especificamente quando P foi 1, nós tivemos essa reta que é a reta identidade. Agora, depois, a gente observou que para as funções x², x na quarta, x na sexta, x na oitava, o gráfico da função sempre foi uma parábola. Ou seja, quando eu olhei para os valores de P maiores ou iguais a 2, o que a gente teve? Que se P fosse um número par, nós notamos que conforme P ele aumentou, a abertura da parábola aqui diminuiu. Ou seja, a parábola, conforme o P foi aumentando, a parábola ela foi ficando mais verticalizada. Note que para todas essas funções, x², x na quarta, x na sexta, x na oitava, x elevado a um expoente par, que todas elas tinham 3 pontos em comum. Os pares ordenados de coordenadas menos 1 e 1, a origem e o par ordenado de coordenadas 1 e 1. Como todas essas funções elas eram parábolas e comungavam desses 3 pontos, a gente teve como consequência que a imagem da função para todas elas foi o quê? Foi o conjunto dos números reais não negativos, ou seja, incluía o zero. Então, olha, a imagem a gente enxerga onde? Aqui, no eixo y. E nas situações em que P ele era maior ou igual a 2, aqui eu coloquei P maior ou igual a 3, mas não precisaria. Isso aqui não era obrigatório. Eu poderia colocar que é P maior ou igual a 2 com P ímpar, que estaria tão correto quanto. Beleza? São similares as expressões. O que a gente tem? Que o gráfico da função ele também tinha uma mesma estrutura. Percebam que é possível a gente tirar uma conclusão semelhante ao do caso anterior. Conforme o P ele aumenta, a função ela passa a ficar cada vez mais vertical. Essa também é uma função que, independente se eu estou falando de x ao cubo, de x na quinta, de x na sétima, de x na nona, de x elevado na 11, todas elas possuem em comum 3 pontos, que são os pontos de coordenada menos 1, a origem, e aqui o elemento 1 e 1. Quando a gente pensa em termos de domínio dessa função, independente se esse P é par ou ímpar, é sempre o mesmo, ou seja, todos os reais. O que muda? Muda a imagem. No caso de P ser par,
A imagem foi aqui o R+. E no caso de P ser ímpar, o que a gente tem? A gente tem que a imagem são todos os reais. Uma vez que a gente já conhece esse primeiro caso, vale fazermos a pergunta: e se P, ao invés de ser um inteiro positivo, ele fosse um inteiro negativo? Vamos analisar? Agora a gente está no caso 2. Nosso número P, ele é um número inteiro negativo. Significa que P vai valer -1, -2, -3, -4, -5 e assim por diante. Se P for -1, então como que é a nossa função? É x elevado na -1. Se P for -2, eu estou falando da função x elevado na -2. Se P for -3, x elevado na -3. Se P for -4, x na -4, x na -5, x na -6. Para a gente saber quais são os conjuntos domínio e imagem e a estrutura do gráfico da função, vamos repetir o raciocínio que a gente utilizou no caso 1. Para cada uma dessas funções que eu utilizei como exemplo, vamos esboçar os seus gráficos. Isso significa que a primeira delas será a função gerada a partir da escolha de P sendo igual a -1. Percebam que se P for -1, significa que a função com a qual a gente vai estar trabalhando será y igual a x elevado na -1. Agora, x elevado na -1, quando a gente tem esse expoente negativo aqui, significa que no fundo a gente está falando de quê? A gente está falando de um quociente, em que o numerador é 1 e o denominador é essa expressão, só que sem o sinal. 1 sobre x elevado na 1 é a mesma coisa que 1 sobre x. Então, o que a gente precisa é esboçar o gráfico da função 1 sobre x. Que valores a gente pode tomar? Alguém poderia me dizer assim, vamos eleger valores do tipo de -3 a 3? Podemos fazer isso? Bem, será que podemos? Agora veja um negócio. Quando a gente olha para essa função y igual a 1 sobre x, o que a gente tem? A gente tem que o domínio desta função, ele é qual? São todos os valores que x pode assumir, de tal forma que essa resposta aqui seja um número real. Para que um quociente seja um número real, é necessário que o denominador não seja nulo. Significa que o domínio dessa função serão todos os reais, excluindo o zero. Se o zero não faz parte do domínio da função, significa que tem um problema em considerarmos ele aqui. Portanto, o zero vamos deixar fora. Agora sim, vamos fazer os cálculos. A função em questão é 1 sobre x. Então, significa que o f de -3 vai ser 1 dividido por -3, que é menos 0,3333. Aqui eu não coloquei, mas olha, tem as reticências porque fica repetindo esse 3 infinitamente. F de -2 será 1 dividido por -2, que é menos 0,5. F de -1 é 1 dividido por -1, que é -1. F de 1 é 1. F de 2 é 0,5. F de 3, 0,3333. Vamos colocar esses pontos no gráfico? Agora vamos marcar. Se x for -3, o y vale menos 0,33. Depois, x menos 2, y menos meio. X menos 1, y menos 1. Significa que nós temos aqui um ponto, aqui outro ponto e aqui outro ponto que está no gráfico. Vejamos essa segunda parte da tabela aqui. Então, se x é 1, y é 1. Se x for 2, o y vale meio. E se x for 3, o y vale 0,33. Então, temos alguns elementos. Agora, quando a gente olha para o domínio da função, o que a gente disse? Que o domínio da função era qualquer número real, exceto zero. Então, o domínio a gente olha nesse eixo horizontal. Significa que o domínio da função é todo mundo, exceto uma bolinha aberta ali no zero. Muitos de vocês diriam, bem, agora vamos então construir o gráfico da função. Sim, esse é o nosso objetivo, construir o gráfico da função. Agora eu pergunto, qual é o comportamento da função para esses valores
aqui, ó, de x entre menos 1 e 0 e entre 0 e 1 positivo. Percebam que na nossa tabela nós não escolhemos nenhum elemento que tivesse ali dentro. Então, vamos construir uma tabelinha à parte com elementos que fazem parte desse intervalo, só para a gente ter uma ideia do comportamento da função ali, ou seja, dos valores da imagem da função ali. Como a gente vai pegar valores positivos e negativos, eu já vou tirar o 0, que é para evitar da gente cair na tentação de fazer besteira. Eu escolhi aqui 3 valores positivos, 3 valores negativos. E também fiz a escolha de tomar valores simétricos. A gente continua trabalhando com a mesma função aqui, a 1 sobre x. Então, se x for menos 0,5, ou seja, menos meio, o que a gente vai ter? Que f de menos meio é o quê? 1 dividido por menos meio. E o que a gente já sabe? Que divisão de frações é dado pelo primeiro, que multiplica o inverso do segundo. O inverso do segundo vai ser menos 2 dividido por 1. Menos 2 dividido por 1 é menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Agora, imagem de menos 1/3 vai ser o quê? 1 dividido por menos 1/3. Como a gente tem aqui uma divisão de frações, o que a gente pega? A gente pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Qual vai ser o inverso do segundo? Menos 3 dividido por 1. Menos 3 dividido por 1 é menos 3. Menos 3 multiplicado por 1, menos 3. Agora, f de menos 1/4. F de menos 1/4 vai ser 1 dividido por menos 1/4, que é 1 que multiplica o inverso de menos 1/4, que é menos 4, e o resultado fica, então, menos 4 vezes 1, que é menos 4. Repetindo esse procedimento para calcular o f de 1/4, a gente vai ver que o resultado é 4 positivo. O f de 1/3 vai ser 3 positivo. O f de 1/2, 2 positivo. Colocando esses pontos no plano cartesiano, a gente vai ter o quê? Que se x é menos meio, o y vale 2. Que se x for menos 1/3, o y vale menos 3. E se x for menos 1/4, o y vale menos 4. E, lógico, se x vale 1/4, o y vale 4. Para x 1/3, o y vale 3. Para x 1/2, o y vale 2. Agora sim, a gente tem condições de ligar os pontos. Então, significa que o que a gente está vendo aqui em vermelho é o gráfico da função 1 sobre x. Vejam que, então, nós temos o gráfico, temos o domínio, e o que a gente pode falar a respeito da imagem? A imagem serão todos os valores de x, exceto o 0. E por que o 0 não vai estar? Porque se eu tenho uma f de x igual a 1 sobre x, qual é o valor de x tal que f de x seja 0? Não existe x nessas condições. Por quê? Porque para que um quociente ele seja nulo, é obrigatório que o numerador seja 0. E esse numerador 1, ele é fixo, nunca vai ser nulo. Então, essa expressão sobre x nunca vai ser 0. Note que o que a gente fez nessa etapa foi construir o gráfico da função 1 sobre x, que é aquela quando a gente toma p igual a menos 1. Só que, o que é o nosso objetivo aqui? Construir o gráfico também para p menos 2, p menos 3, p menos 4, p menos 5 e assim por diante. Então, eu faço a sugestão agora de novamente, como foi feito na etapa anterior, vocês pausem o vídeo, façam as contas e verifiquem que, de fato, o que eu vou mostrar para vocês é verdadeiro. Ou seja, que se p for menos 2, então a nossa função y ela vai ser 1 sobre x ao quadrado, e o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado é o que a gente consegue ver aqui na imagem. Se p for menos 3, a função em questão será 1 sobre x ao cubo, cujo gráfico a gente pode ver aqui. Se p for menos 4, a gente pode encontrar o gráfico, e se p for menos 5, a gente vai estar falando da função 1 sobre x na quinta, e temos o gráfico aqui. Poderíamos ficar repetindo esse processo
até nos convencermos de que se P for menor ou igual a menos 1 e se ele for ímpar, então essa aqui vai ser a estrutura do gráfico da função. Se P for menor ou igual a menos 2, para P par, esse é o gráfico. Percebam que aqui eu coloquei P menor ou igual a menos 2, mas eu poderia ter colocado P menor ou igual a menos 1 e não teria qualquer problema. Notem que a gente está falando disso aqui, que se os valores de P eles estão à esquerda do menos 1, no caso deles serem ímpares, o gráfico tem essa primeira estrutura, e no caso deles serem pares, eles terão essa outra aqui. O que podemos falar a respeito de conjuntos domínio e imagem? Tanto para P ímpar quanto para P par, o conjunto domínio dessa função são todos os reais, desde que eles não sejam o zero. Já em relação à imagem, muda um pouquinho. Por quê? Porque no caso do P ímpar, a imagem nunca vai ser nula, pelas mesmas razões que eu expliquei antes, mas o que a gente tem? Que fora isso, ela vai assumir qualquer outro valor real, tanto valores positivos quanto negativos. Já no caso do P ser par, o que a gente tem? A gente tem que a imagem da função ela é tal que o zero não irá fazer parte dela, da mesma maneira que também vão ficar fora todos os valores negativos. Então, a gente está falando que só é admissível esses camaradas aqui. Se só são admissíveis esses camaradas aqui, então significa que a gente está falando do conjunto dos números reais sem o zero e somente considerando os valores positivos. E aí, ainda estão aqui comigo? Faltou um detalhe importante para a gente falar. Nesses gráficos de funções, independente se P era par ou ímpar, sempre a gente teve funções que tinham em comum 2 pontos. Quais eram? Os pontos no caso de P ímpar, os pontos de coordenadas menos 1 e menos 1, e depois 1 e 1. E já quando P é par, eles tinham em comum os pontos de coordenada menos 1 e 1 e também o de coordenada 1 e 1. Nós vimos aqui 2 casos, mas eu acho que a gente tem energia para avançar um pouquinho mais. Vamos considerar, para essa família x elevado na p, uma terceira situação. Que situação é essa? É aquela em que p não é mais um inteiro, um racional não nulo e positivo. Um racional qualquer, não. Um racional de tal forma que seja do tipo 1 sobre n, em que esse número n ele é um número inteiro positivo. Claro, um inteiro positivo, só que não igual a 1. E qual a finalidade da gente excluir o 1 da jogada? Perceba o seguinte, se n for 1, o que a gente vai ter? Que p é 1 sobre 1. Agora, 1 dividido por 1 é 1. Então, é porque a nossa f de x seria x elevado na 1, que é x, que é a função identidade. Função identidade a gente já conhece. Conhecemos tanto domínio quanto imagem e tudo mais. Então, isso não acrescenta muita coisa para nós. Dito isso, vamos começar a trabalhar. Se 1 não está na jogada, mas tem um monte de outros elementos que estão. Então, a gente está falando de quem? De p igual a 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto e assim por diante. Qual vai ser nosso objetivo aqui? Replicar o que fizemos nos casos anteriores, ou seja, se p vale meio, então significa que a função em questão é x elevado na meio. A gente vai querer responder para essa função qual é seu conjunto domínio, seu conjunto imagem e também a estrutura de gráfico. No caso de p igual a 1 terço, o que a gente tem? Tem que a função ela passa a ser x elevado a 1 terço. E sendo x elevado a 1 terço, qual é seu conjunto domínio, imagem e gráfico? E no caso de x elevado a 1 quarto, f de x igual a x elevado a 1 quarto, ou f de x igual a x elevado a 1 quinto, o que a gente pode falar dessas expressões? Como a gente vai replicar aqui? O mesmo raciocínio adotado nos casos 1 e 2, apesar de repetitivo, eu refaço a sugestão de que vocês pausem o vídeo e construam
o gráfico dessas 4 funções, pelo menos. Construam a tabela e o gráfico para essas 4 funções e tentem, vocês mesmos, identificar as relações que eventualmente existam entre elas. Para, na sequência, daí sim, assistir o restante do vídeo e daí conferir os resultados. Fizeram os gráficos? Então vamos lá. Quando a gente fala de y igual a f de x igual a x elevado ao meio, no fundo o que a gente está falando é de raiz de x. Raiz de x, raiz quadrada de x, é o quê? É uma expressão que a gente sabe que só resulta num valor real caso esse elemento x aqui ele seja não negativo. Ou seja, isso já nos dá de cara o domínio dessa função, que são quem? São todos os reais, excluindo os números negativos, ou seja, são todos os reais não negativos. O zero entra? Entra, porque a gente sabe que raiz de zero é zero, então, beleza. Com base nessa reflexão de quais são os elementos que pertencem ao conjunto domínio, a gente pode construir a tabela. Construindo a tabela, vocês devem ter encontrado, então, uma curva semelhante a essa, como sendo o gráfico da função. Alguns pontos para destacar aqui. Raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Quem aceitou a minha sugestão deve ter encontrado para a função x elevado a 1/3, que é o mesmo que raiz cúbica de x, o seguinte gráfico. E, no caso de raiz quarta de x, essa outra curva, no caso de raiz quinta de x, essa aqui. Se p for menor ou igual ao meio e for o n, esse camaradinho aqui, for um número par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, raiz décima e assim por diante, o que a gente vai ter? A gente vai ter curvas com uma estrutura não muito distinta uma da outra, mas que, conforme o valor de n ele aumenta, o gráfico da função ele vai se tornando cada vez mais horizontal. Domínio da função, nesse caso aqui, a gente já viu que era todos os números não negativos. E se o n ele era ímpar, o que a gente tinha? A gente tinha também que, conforme o n aumenta, o gráfico se torna mais horizontal. E, nesse caso aqui, a gente tem, então, que o domínio da função são todos os reais. No caso do n ímpar, a imagem aqui serão todos os reais. E, se o n é par, a imagem da função serão todos os números não negativos. Pois bem, a gente está olhando essa situação da família x elevado na p, mas e se p for um número racional negativo? Ou seja, se nessa estrutura de p igual a 1 sobre n, a gente tomar esse n como valores pertencentes ao conjunto dos números inteiros negativos, o que significa que a gente estaria falando de p igual a menos meio, menos 1/3, menos 1/4, menos 1/5 e assim por diante. O que poderíamos esperar do gráfico dessas funções? O que poderíamos esperar a respeito do conjunto domínio e imagem dessas funções? Se nós estivermos falando desses valores de p, no caso, por exemplo, de p igual a menos meio, o que teríamos? X elevado na menos meio. Se o p é menos 1/3, x elevado na menos 1/3. X elevado na menos 1/4, x elevado na menos 1/5. Então, vamos agora construir o gráfico dessas funções. Eu entendo que esse é um ótimo exercício, especialmente para aqueles alunos que não têm uma familiaridade muito grande com o esboço de gráfico. Então, julgo que é excelente pausar o vídeo, construir sozinho seus gráficos e suas tabelinhas para, na sequência, checar se fez tudo certo. No caso do p igual a menos meio, a gente vai estar falando de quê? De quem, melhor, né? De y igual a f de x igual a x elevado a menos 1 meio. Como o expoente aqui ele é negativo, significa que a gente está falando de uma função com a estrutura, na verdade, de um quociente, que é o quociente de 1 dividido por x elevado a 1 meio, daí positivo. Percebam que quando ele vem
esse expoente, quando ele vem aqui para o denominador, ele já não vem mais com o sinal negativo. X elevado não meio, no entanto, é raiz de x. Então, significa que o y com o qual a gente está trabalhando é 1 sobre raiz de x. Para essa função y igual a 1 sobre raiz de x, espero que vocês tenham construído uma tabelinha. Na hora de escolher os valores de x, já que vocês vão precisar extrair a raiz, procurem valores cujo esse resultado vocês saibam com relativa facilidade. Por exemplo, vocês não têm a obrigação de, quando vocês construírem a tabelinha de vocês, necessariamente vocês pegarem 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Pode? Claro que pode. Tem a obrigação? Não, não tem a obrigação. Vocês podem, por exemplo, pegar 1, 4, 9 e daí calcular aqui 1 sobre raiz de 1, 1 sobre raiz de 4, 1 sobre raiz de 9 e assim por diante. Vocês com isso saberiam o que acontece nessa faixa aqui do domínio da função. No entanto, é necessário também conhecer o comportamento dos valores da imagem para esse pedacinho aqui. Então, vamos buscar também elementos racionais. A gente precisa perder o medo de trabalhar com números racionais. Se você não se sente confortável trabalhando com números racionais, a única solução para isso é aprender a lidar. É conhecer, é transpor esse medo. Então, isso aqui foi para dizer que o gráfico que a gente vê aqui na tela é justamente o gráfico da função x elevado na menos 1 meio, que é o mesmo que 1 sobre raiz de x. No caso da gente trabalhar com p igual a menos 1 terço, o que nós teríamos? Teríamos que a função y em questão, ela seria x elevado na menos 1 terço, que é o mesmo que 1 sobre raiz cúbica de x. O gráfico da função 1 sobre raiz cúbica de x podemos ver na tela. Sobre o conjunto domínio aqui, o que a gente está vendo? No caso de p ser menos 1 terço, a gente tem que o domínio da função vão ser todos os reais menos o zero. E já quando a gente está falando sobre p igual a menos meio, o domínio desta função será o quê? Serão, para além de excluir o zero, a gente precisa também excluir os números negativos. Então, a gente está falando dos reais positivos. Se p for menos 1 quarto, a gente então está falando da função 1 sobre a raiz quarta de x, cujo gráfico a gente vê ali. Se p for menos 1 quinto, esse é o gráfico da função. Resumindo, vamos ter o quê? Considerando p 1 sobre n, se p for maior ou igual a menos 1 meio, ou seja, se n for um número par, os gráficos em questão serão esses que a gente enxerga na tela, cujo domínio, como a gente já discutiu anteriormente, são todos os números reais positivos. Já no caso do n ser ímpar, o domínio da função serão todos os números reais excluindo zero e o esboço do gráfico ele vai ter sempre o mesmo comportamento, que é esse que a gente viu ali na tela. Agora que a gente já viu uma quantidade grande de situações, como que a gente poderia resumir tudo que a gente viu no vídeo? A primeira coisa que a gente tem que ter noção quando a gente trabalha com essa família de funções x elevado na p, com p sendo uma constante diferente de 1, é que, pensem o seguinte, apesar de ser uma estrutura extremamente simples, ela é também extremamente rica. Por quê? Porque, por exemplo, a gente não pode, de cara, falar assim, se a função é x elevado na p, como é o gráfico da função? Tal coisa. Não podemos falar isso. Antes de respondermos, a gente precisa perguntar, mas que tipo de p você está assumindo? Que tipo de p você está admitindo para ser expoente da tua expressão? Por que é tão importante isso? Porque você vai ter que dizer, olha, porque se p ele for um inteiro positivo, então a gente vai estar falando da função potência e que ela é tal que, se p for par, o gráfico é uma parábola e, no caso de p ímpar, a estrutura do gráfico é sempre essa aqui. Vai mudar naturalmente se, ao invés de um x ao quadrado, estivermos falando de um x na sexta. Que mudança vai existir? A mudança que vai existir é que a gente sabe que, sim, o gráfico é uma parábola, só que vai ser uma parábola mais fechadinha. Então,
Se esse aqui é o x ao quadrado, o x na sexta também é uma parábola, só que um pouquinho mais fechada. Situação análoga no caso de, se considerarmos que isso aqui é x ao cubo, como que é o gráfico da função x na sétima? Bem, o esboço do gráfico é basicamente o mesmo. Vai ser um pouquinho mais verticalizado, mas o esboço vai ser mais ou menos esse sempre. Já se esse p, ao invés de ser um inteiro positivo, ele for um inteiro negativo, a gente vai ter que, no caso dele ser par, o gráfico vai ter essa estrutura aqui, e no caso dele ser ímpar, vai se assemelhar com esse outro. No caso do p ser um inteiro positivo, a gente vai ter que o domínio da função vai ser comum para ambas as situações, tanto par quanto ímpar. O domínio da função são todos os reais, mas a imagem muda. No caso do p ser par, a imagem aqui ela será de todos os números não negativos e nessa outra situação a imagem são todos os reais. Então, o domínio ele é comum, seja par ou ímpar, mas a imagem já começa a ser distinta. Quando o p é um inteiro negativo, também a gente vê que o domínio ele é comum, ou seja, o domínio aqui são todos os números reais sem o zero, domínio comum. A imagem muda, p é par, a imagem ela será todos os números reais positivos sem o zero, e no caso do p ímpar, a imagem ela vai ser todo número real, desde que o zero não faça parte. Já essa mesma estrutura, x elevado na p, se p for do tipo 1 sobre n e esse n for um número inteiro positivo, a gente vai ter que o gráfico vai ter essa estrutura aqui, no caso de p par, e um jeitão diferente quando p é ímpar. Nessa situação do p ser 1 sobre n, percebam que nem conjunto domínio, nem conjunto imagem são comuns. Então, nessa primeira situação, o conjunto domínio da função são todos os números não negativos e a imagem também, todos os não negativos. E aqui, o conjunto domínio da função são todos os reais, e quanto a imagem também são todos os reais. Então, aqui, o que temos? Temos que, para uma mesma escolha de par ou ímpar, o conjunto domínio e imagem, eles coincidem entre si. Agora, se eu estou falando para a mesma estrutura de 1 sobre n, do p igual a 1 sobre n, entre pares e ímpares, os conjuntos domínio e imagem, eles já não se conectam mais. E para a estrutura p igual a 1 sobre n, com n sendo um inteiro negativo, o que a gente tem? Tem que se p é par, o gráfico tem esse jeitão, e no caso de p ímpar, a estrutura muda um pouco. Em relação aos conjuntos domínio e imagem, temos aqui que o domínio da função vão ser todos os números positivos sem o zero, e todos os números positivos sem o zero, e a imagem da função aqui também são os números positivos sem o zero. Então, domínio e imagem coincidem. Já ao escolhermos n ímpar, o que nós temos? Temos que o domínio da função é qualquer número real distinto de zero, e a imagem também, qualquer número real distinto de zero. Então, domínio e imagem para uma mesma função, para uma mesma escolha, eles coincidem. Então, com isso, a gente encerra esse vídeo por aqui e nos vemos numa próxima aula.